Oi, gente! Hoje eu tô aqui para falar sobre 5 dicas pra gente melhorar a nossa produtividade, nosso rendimento nos estudos e também, consequentemente, para ajudar os nossos filhos, as crianças e as outras pessoas ao nosso redor a fazerem o mesmo, tá? A melhorarem nos estudos. Eu não canso de falar que os filhos, as crianças e as pessoas à nossa volta aprendem muito mais com aquilo que a gente faz do que propriamente com aquilo que a gente fala e fica repetindo para eles. Então, o que a gente faz tem muito mais efeito, né? Quando a gente fala alguma coisa para alguém fazer, e faz diferente, isso só mostra essa contradição para as pessoas, né? Mostra que não é tão importante assim, porque se fosse importante, a gente faria também, né? E se fosse bom, a gente, lógico que faria também. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar, antes de falar todas as dicas, é isso, que use essa dica para você, né? A gente tem que usar essas coisas que são boas para nossa vida também. E é depois que a gente faz pra gente que a gente consegue transmitir, né, isso para as outras pessoas. Então, vamos lá. A primeira dica, o primeiro hábito que eu tenho para indicar para vocês é ter uma boa alimentação. Tá? Uma boa alimentação é a base de todo o funcionamento do nosso corpo, inclusive do nosso cérebro, dos nossos neurônios, né? Que são responsáveis por todas as atividades que a gente faz, né? Atividades mentais. Então, a primeira dica é essa, de se alimentar bem, não comer, evitar industrializados, excesso de carboidratos que fazem mal e atrapalham o nosso raciocínio, né? Enfraquecem nosso sistema neurológico. E sobre isso, né, para dar mais para aprofundar mais no tema, eu tenho uma indicação desse livro aqui, que é A Dieta da Mente, que fala bastante sobre como os alimentos influenciam na forma como nosso sistema neurológico se desenvolve, né? E os sintomas que apresentamos, que muitas vezes são decorrentes de uma alimentação não tão boa assim, tá? Então, eu super indico, a primeira dica é ficar atento à sua alimentação, se não está sendo uma alimentação que é contraproducente no sentido de te fazer perder o esforço que você faz para estudar alguma coisa, para ler um livro, né? Porque aí você acaba não retendo bem e não tendo o aproveitamento que você teria se você se alimentasse bem. A segunda dica que eu tenho para dar é sobre atividade física. A atividade física, ela influencia positivamente no nosso bem-estar geral, no nosso corpo, na nossa mente, e ela libera neurotransmissores que são diretamente ligados à nossa aprendizagem, às habilidades que a gente precisa para aprender. Então, quando você faz atividade física, você tem mais disposição, tolera mais as frustrações, melhora seu humor, né? E várias outras características, né? Fica mais resiliente e outras características que nos ajudam a reter aquilo que a gente aprende, a ter mais agilidade, a precisar de menos repetições. Então, a atividade física influencia muito na forma como a gente aprende no nosso rendimento nos estudos. Influencia também no sono, tá? Então a gente passa a dormir melhor e isso ajuda muito a melhorar o nosso rendimento nos estudos, né? E a qualidade daquilo que a gente aprende sem precisar ficar repetindo muito e sem ter a sensação que trabalhou muito e teve pouco resultado. As dicas 3 e 4 eu vou falar junto porque eu acho que elas andam muito juntas mesmo, que é ter uma rotina organizada e planejamento. A rotina organizada que eu digo é justamente planejar todos os dias aquilo que você faz e que tem mais prioridade primeiro. Então coloque as coisas que são essenciais para fazer primeiro, depois aquelas coisas que são importantes e depois aquelas coisas que se der para fazer no dia, tudo bem, mas se não der também não tem um prejuízo tão grande assim e aí você vai fazer no outro dia. Priorizar as coisas é muito legal porque você não acaba o dia com aquela sensação de que o dia passou e que você não fez nada. Isso acontece porque a gente fica fazendo um monte de coisa que não são aquelas coisas importantes, essenciais, fica resolvendo um monte de pequenas coisas e
aí no final do dia você fez milhares de coisas, está exausta, cansada, mas não tem a sensação de ter feito nada assim realmente importante, porque de fato não fez, porque priorizou coisas que são urgências que vão aparecendo ao longo do dia. Tá? Então, ter uma rotina é interessante, que são aquelas atividades que você faz todos os dias, que tem horário para fazer, né? Tudo direitinho. E também ter esse planejamento, o planejamento do que você vai fazer em cada horário, né, do dia, em cada etapa do dia. Ter esse planejamento é muito legal. E tem várias formas da gente fazer isso. Uma forma que eu uso e que eu acho bem legal é o planner, que tá até aqui as coisas que eu anotei, que eu não podia esquecer de falar aqui no vídeo. Esse planner que teve até o sorteio nosso aqui no início do ano. É um planner bem bonitinho que me ajuda a organizar, e aí eu uso bastante caneta colorida, bastante post-it, e assim eu vou me organizando, tá? Então, essa organização e esse planejamento eu acho que caminham juntos e acaba reduzindo a nossa ansiedade, né, daquilo que está por vir. Então, a gente sabe exatamente tudo que a gente vai fazer ao longo do dia e todas essas coisas a gente já tem em mente como vai solucionar. Então diminui muito essa ansiedade e a gente economiza tempo também, porque o tempo que a gente gasta nesse planejamento acaba que é um investimento em tempo ao longo do dia. Ao longo né, das coisas que a gente tem que resolver, a gente não precisa parar e pensar numa solução para aquele problema. A solução já foi pensada antes. Então, é um investimento em termos de tempo também. A dica número 5 é sobre o sono, a qualidade e a quantidade do nosso sono, tá? O sono, ele é reparador do corpo e da mente. Então, nada dessas coisas anteriores, que, né, todas essas coisas que eu disse anteriormente, vai ter um bom resultado se você não dormir bem, né? Tanto em quantidade quanto em qualidade, né? E essa quantidade varia de pessoa para pessoa. Mas é preciso ter esse sono que seja reparador, tanto da mente quanto do corpo, tá? Todos os aprendizados, as experiências que a gente vive ao longo do dia, elas são armazenadas e selecionadas durante o sono. Isso quer dizer que se você quer aprender e quer ter bom resultado nos estudos também, você precisa dormir bem. Tá? Então, vocês podem reparar que quanto menos a gente dorme, menos produtivo é o nosso dia, tá? Quanto menor a qualidade do nosso sono, menos produtivo o nosso dia. Isso é porque a gente também não armazenou coisas do dia anterior. A gente tem que fazer mais repetições, estudar, escrever mais, ler mais, né? Eu tô falando aqui da aprendizagem, mas é lógico, né, de aprendizado assim, sistematizado, escolar ou leituras, mas é lógico que isso vale para todas as áreas da vida. Se você não dormir bem, você não vai ser produtivo em nada que você faça. Isso é muito importante, né? E é o momento que a gente vai armazenar na nossa memória de longo prazo aqueles aprendizados que a gente teve durante o dia, tá? Então é fundamental. Então, essas são as minhas 5 dicas de hoje para a gente ter mais resultados nos nossos aprendizados e, consequentemente, passar isso com o nosso exemplo para as outras pessoas, né? Eu espero que você aplique em você, né, antes de esperar que as outras pessoas ao seu redor façam essas coisas. Porque eu tenho certeza, gente, que todo mundo sabe que essas coisas que eu falei são coisas boas, né, e são coisas positivas mesmo. Mas a gente precisa, na verdade, não só saber, a gente precisa conscientizar e fazer de verdade, tá? Senão todas essas coisas que vocês aprendem assistindo muitos vídeos, lendo muitos livros, não vai resultar em nada. Na verdade, o mais importante é a gente colocar todas essas coisas que a gente aprende em prática, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, que sempre tem dicas muito legais, né? E de compartilhar esse vídeo, tá? Um beijo e até o nosso próximo encontro.